Fala aí galera, aqui é o Fernando e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre compostos biológicos. Essa aula aqui está relacionada com lá na apostila de vocês, lá no modo ouvinte de Química 1, beleza? Então a gente vai ver um pouco sobre os principais compostos bioquímicos que existem, as principais classificações, né? A gente vai ver sobre os carboidratos, sobre as proteínas, lipídios, enzimas também, enfim. Eu vou citar também alguns ácidos nucleicos. Normalmente aqui a parte da química orgânica que já tem essa conexão com a biologia, então justamente seria a parte bioquímica, né? E vocês vão reparar que é uma parte muito mais conceitual, né? Aqui a parada é você identificar os compostos e as características presentes neles, muito mais do que, por exemplo, saber as características mais aprofundadas, né? Mas a gente vai ver isso aqui no vídeo de hoje, tá? Bora lá então. A primeira função bioquímica que a gente vai falar aqui, o primeiro composto biomolecular, é o carboidrato, tá? Então, alguns conceitos básicos relacionados ao carboidrato. Primeira coisa, que eles são polióis constituídos de carbono, hidrogênio e oxigênio fundamentalmente. Ou seja, o poliol basicamente é o quê? É um composto, é um álcool que apresenta várias hidroxilas, né? Então, se eu tenho um composto e ele tem várias hidroxilas, eu falo que ele é um poliol, né? A partir de 4 hidroxilas, eu já posso chamar ele de poliol. Na verdade, o termo poliol é válido para qualquer composto que tenha mais de duas, né? Então, de duas para cima, você já pode chamar ele de poliol. Outra característica de um carboidrato é que eles podem se apresentar ou como uns aldeídos, né, que a gente chama de aldose, ou como cetonas, que a gente chama de cetose. Tá? Mas isso aqui está relacionado muito mais aos carboidratos que só tem só os carboidratos monoméricos, né, que são os carboidratos que só tem uma base constitucional. Então a gente chama eles ou de aldoses, quando a gente tem um aldeído na estrutura molecular, ou de cetose, quando você tem uma cetona. Né? Mas em ambos os casos, a gente vai ter uma carbonila ali na nossa estrutura molecular. Né? Aqui, geralmente essas hidroxilas estão distribuídas em um cada átomo de carbono que não faz parte da carbonila. Então se eu tenho a estrutura do meu açúcar, né, do meu carboidrato, eu vou ter uma hidroxila para cada carbono, a não ser óbvio que esse carbono for o carbono da carbonila. Tá? Então essa aqui é outra característica existente. E aqui a gente tem nomes possíveis que vocês podem encontrar para os carboidratos. Tem o termo glicídio, tem um termo glucídio, que é um termo bem comum. Tem um termo açúcar, tá? Açúcar é um termo mais comum. É comum que você ver, em vez de falar carboidrato, falar açúcar. No final do dia, é aquela coisa, né? A gente usa açúcar para adoçar as coisas e tal, que é basicamente a sacarose. Só que esse açúcar de cozinha, esse açúcar alimentício, ele na verdade ele é um tipo de carboidrato também, tá? Então, existem vários carboidratos e a sacarose é um tipo de carboidrato. Né? É um carboidrato que é a base de glicose e frutose. Né? Então a gente vai ver daqui a pouco essa coisa de sacarídeo, trissacarídeo e etc. A gente vai ver as classificações possíveis que a gente tem para os carboidratos. Né? O primeiro tipo de carboidrato que a gente vai falar aqui são os monossacarídeos. Tá? Os monossacarídeos são os tipos de carboidratos mais básicos. Tá? São carboidratos que não sofrem polimerização. Né? Eles, na verdade, a partir desses monossacarídeos, quando você junta um ou mais monossacarídeos ali, você pode promover outras cadeias carbônicas que envolvendo carboidratos. Tá? Então, essa é a ideia básica. Aqui está escrito aqui, né? Apresentam-se como aldoses ou cetoses, como eu falei agora há pouco.
podem ter cadeia tanto aberta como fechada. Essa é a característica básica dos carboidratos que são monossacarídeos. Esses açúcares aqui. É que eles se apresentam em cadeia aberta, só que eles podem fazer o processo de ciclização, né? Ou seja, eles vão se fechar. Entendeu? Então, isso também é uma possibilidade de existência para um carboidrato, tá? E todos os monossacarídeos têm atividade ótica, tá? Então você sempre vai ter um isômero D ou L, um isômero R ou S para cada tipo de açúcar existente. E a única exceção que a gente tem é a triose mais básica, que eu vou mostrar daqui a pouco aqui. Ela é a única exceção para atividade ótica. Ela não tem atividade ótica nenhuma, porque ela não tem nenhum carbono quiral, né? Seria, se a memória não me falha, seria isso daqui, olha. Essa triose aqui. E esse açúcar aqui, ele não tem atividade ótica, justamente porque você não tem nenhum carbono quiral aqui. Tirando ela, todos os outros carbonos são passíveis de ter atividade ótica, tá? Todos os outros tipos de carboidratos, para ser mais específico. Aí depois aqui fala, podem ser classificados de acordo com a quantidade de carbonos na cadeia. Então podem ser trioses, tetroses, pentoses, hexoses, heptoses e assim por diante. O primeiro tipo de monossacarídeo que eu posso observar é justamente a triose, como eu falei agora, né? E essa aqui, no caso, é a dihidroxiacetona. É justamente aquela triose mais básica que não tem nenhum carbono quiral aqui na minha estrutura, né? Quando eu tenho 4 carbonos no meu carboidrato, eu falo que eu tenho uma tetrose. Essa aqui, por exemplo, é a estrutura molecular, a estrutura aberta da eritroose. Isso, eritroose. A eritroose é uma substância que pode ser encontrada em alguns, digamos assim, alguns bronzeadores, né? Existem alguns bronzeadores que levam a eritroose justamente porque ela é capaz de reagir com a pigmentação da pele para promover esse autobronzeamento, tá? Ou seja, é uma forma rápida de você conseguir ficar com a pele moreninha sem que você seja exposto ao sol, por exemplo. A gente tem também as pentoses, como a ribose, tá? A ribose, tá aqui a estrutura dela, pode ser tanto de cadeia aberta, desse jeito fechado assim. E a ribose é uma pentose também, tá? Mas é um tipo de pentose que você vai ter uma participação muito importante na formação do DNA e do RNA. Mais especificamente no RNA, já que no DNA você usa a desoxirribose, que é uma variação da ribose, né? Você vai ter uma hidroxilo a menos na desoxirribose. Enquanto aqui na ribose você tem certinho essa quantidade aqui de carbonos na cadeia, né? Outro tipo de monossacarídeos são as hexoses, que são as mais comuns, as mais cotidianas, no caso. E a gente pode destacar a frutose, a galactose e a glicose, tá? A frutose é uma aldose, desculpa, é uma cetose, enquanto a glicose e a galactose são ambas aldoses, tá? A galactose ela é muito encontrada no leite, principalmente na lactose em si, na lactose do leite, ela é constituída de galactose. A frutose pode ser encontrada no mel, por exemplo, tá? E a glicose pode ser encontrada em praticamente qualquer lugar. Qualquer planta, qualquer ser vivo tem glicose ali envolvida. A sacarose em si, uma das partes da sacarose, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, é constituída de glicose, tá? E botei aqui psicose porque a psicose ela é um monossacarídeo interessante, justamente por causa do nome, psicose. E ela leva esse nome porque ela é derivada de um medicamento, tá? Para eu produzir a psicose, eu preciso fazer tipo uma decomposição de um medicamento, uma hidrólise de um medicamento, que agora eu fugi meu nome na minha cabeça. E esse carboidrato aqui, que é a psicose, ela não é digerível pelo nosso organismo, né? Ela não consegue ser digerida de forma apropriada. A gente não tem enzima para fazer a conversão da psicose em glicose, tá?
Interessante falar um negócio que é o seguinte, então, é que a frutose ela é uma fonte energética, assim como a glicose, tá? Então existem alguns processos enzimáticos dentro do nosso organismo que transformam a frutose em glicose, justamente por ter esse aproveitamento energético. E a galactose também. Só que a galactose tem uma segunda função, além de ter esse papel energético, que é o papel da construção do leite materno. Né? Então, quando isso daqui é consumido pelas mulheres, existe a produção, na hora de fazer a produção do leite materno, a galactose, né, dentro do processo enzimático, a galactose se funde com a glicose, se a memória não me falha, para produzir a lactose. Aí, produzindo-se a lactose, a gente tem ali então um dos açúcares principais do leite, né? A lactose é o principal açúcar do leite. Quando a gente fala, por exemplo, que a pessoa não tem uma intolerância à lactose, significa então que a pessoa ela não tem uma enzima capaz de quebrar a lactose em duas partes, né? Para formar a galactose e para formar a glicose, né? E outra coisa, que a glicose, em alguns lugares você pode encontrar como glucose, tá? Outra possibilidade de nome. Só que glicose acaba sendo um nome mais comum pra gente, né? E aqui do lado a gente tem uma heptose, que eu botei um exemplo aqui, é a manoheptose, que é encontrada no abacateiro. E se a memória não me falha, a manoheptose já não é uma coisa que pode ser digerida, né, pelo organismo humano. Vamos agora para os oligosacarídeos. É uma segunda classificação dos nossos queridos sacarídeos. Só que aqui nesse caso a gente está falando de uma estrutura molecular em que você está juntando vários monossacarídeos para formar uma nova estrutura, tá? Então eu posso falar que os oligosacarídeos são açúcares formados por 10 ou 2 a 10 monossacarídeos. Isso aqui na verdade vai depender muito da literatura que você está trabalhando, tá? Se você vê algum livro ou uma apostila assim, pode ser que esse número aqui varie. Aqui no caso na apostila de vocês, eu observei que estava sendo descrito como 2 a 10 monossacarídeos. Agora, tem lugares que vão falar de 2 a 15, de 2 a 20, de 2 a 30. Então, isso depende muito de onde você vai estar lendo, tá? Mas o que significa então que um oligosacarídeo é um açúcar formado por 2 a 10 monossacarídeos? É como se eu pegasse um monossacarídeo qualquer e ligasse ele com outro monossacarídeo e com outro monossacarídeo. Aqui, por exemplo, eu estou ligando 3 monossacarídeos, 3 carboidratos. Então aqui eu teria um trissacarídeo, tá? Por exemplo. A que mostra está falando, né? A ligação entre um monossacarídeo e outro através da ligação glicosídica. Ou seja, a ligação de um monossacarídeo e outro, que seria essa aqui, né? Dá-se o nome de ligação glicosídica, tá? E podem ser classificados de acordo com a quantidade de unidades monossacarídicas. Então, se tiver uma unidade, não tem como ter uma, né? Se for uma unidade, vai ser um monossacarídeo. Então não tem como ser um oligosacarídeo. Mas se tiver duas, seria um disacarídeo. Se tivesse três, trisacarídeo. 4, tetrasacarídeo. E assim por diante. Então vamos trazer aqui alguns exemplos, tá? A gente tem aqui a lactose. A lactose é um monossacarídeo, tá? Desculpa, é um disacarídeo formado por glicose e galactose. A gente tem a nossa querida sacarose, que é formada justamente da glicose, que seria essa primeira estrutura aqui, e de frutose, que é essa segunda, tá? Então, quando você tem essa molécula aqui de glicose e ela reage com a frutose, a formar a sacarose, tá? E a gente tem também a maltose. E a maltose é a junção de duas moléculas
de glicose, tá? Então você tem duas glicoses ali e a gente tem então a maltose. As três aqui são fontes de energia, tá? Quando a gente passa pelo nosso organismo, acontece a quebra enzimática e com isso, a partir dessa quebra enzimática, né, a gente tem justamente a liberação. Se no caso for, por exemplo, a sacarose, a gente vai liberar glicose e vai liberar frutose. Agora, se fosse aqui, por exemplo, na nossa sacarose, aí eu teria a liberação de glicose e de galactose. Se fosse na maltose, eu teria a liberação de duas glicoses e assim por diante, tá? Então, dependendo das combinações existentes, se eu juntar, por exemplo, a frutose com a galactose, aí eu vou ter outro disacarídeo. Se eu juntar a frutose se eu juntar a galactose com outra galactose, aí eu teria outro disacarídeo, assim por diante, tá? Fora os outros monossacarídeos existentes, são vários, fora os outros monossacarídeos existentes, que podem se juntar também para formar outros disacarídeos, tá? Mas os principais são esses aqui, que a gente está trabalhando. Lactose, sacarose e maltose. A gente tem um trisacarídeo aqui chamado rafinose. A rafinose é um trisacarídeo presente. Aqui. É um trisacarídeo presente em leguminosas, feijão, grão de bico, etc. Lentilha. E a rafinose é interessante por quê? Porque o nosso organismo, ela não tem nenhuma enzima capaz de quebrar ela. Tá? Não existe nenhuma enzima que é capaz de quebrar a rafinose. Só que as bactérias presentes no nosso intestino, elas sim têm uma enzima capaz de quebrar a rafinose. Então a rafinose passa por todo o trato digestivo até chegar no intestino. E quando chega no intestino, as bactérias ali presentes conseguem quebrar ela. E eventualmente elas podem usar tanto para absorção intestinal, né? Aqui a gente tem algumas glicoses e podem ser usadas para absorção intestinal. Aqui a gente tem a frutose. E também ela pode ser usada, no caso desse processo de quebra da rafinose, ela gera alguns gases, tá? Então por isso que normalmente, né, não vou falar aqui toda hora, mas quando você come essas leguminosas, como o próprio feijão e etc., normalmente a taxa de produção de gases costuma aumentar, né? Justamente porque você está alimentando as bactérias e elas estão soltando gases a mais ali no meio intestinal, né? Outro exemplo aqui agora um exemplo de tetrasacarídeo, eu botei aqui a carbose. A carbose é um tetrasacarídeo que é utilizada como redutor da taxa de glicose sanguínea, tá? A gente não tem de fato uma enzima, de novo, a gente não tem nenhuma enzima capaz de quebrar a carbose no nosso organismo, mas ela tem um papel farmacológico de justamente atuar ali no processo de absorção da glicose pelas células do nosso organismo, pela taxa de insulina existente, etc. Tá? E aqui eu tenho a astaquiose, que ela também tem essa propriedade parecida com a nossa rafinose, tá? E a astaquiose ela é muito utilizada como adoçante, né? Ela é utilizada como o nome mais correto, edulcorante. Edulcorantes são substâncias alimentícias que são utilizadas para dar um sabor mais adocicado aos alimentos, tá? Sem botar necessariamente açúcar, sem botar sacarose em si. Dependendo do tipo de edulcorante, você pode sentir um gosto adocicado maior e você usa uma quantidade menor daquela substância, né? Então, os adoçantes comuns que a gente usa para substituir o açúcar, né, tem esse papel. Quando você substitui adoçante por açúcar, o que você está fazendo? Você está enganando o seu paladar, que está comendo uma quantidade certa de doce. Só que quando você ingere esse alimento que contém o adoçante, a quantidade energética é bem menor. Tá? Então, o princípio é esse.
o doce na boca, ele representa para o cérebro essa relação de quantidade de sacarose, ou mais especificamente, a quantidade de glicose ou moléculas ali que podem fornecer energia para o organismo, né? Então, quanto mais doce, mais glicose vai chegar. Então, o organismo, o cérebro, o corpo como um todo, né, vê isso como coisa positiva. Só que é aquela coisa, né? Se a gente comer muita glicose ou substâncias que produzem glicose, vai dar ruim pra gente, né? Então, qual a alternativa? Em vez de botar açúcar em si, que é a sacarose, eu vou colocar uma adoçante que engana o paladar, que aquilo está bem doce, como a gente tem as sacarinas da vida. Aí nosso paladar, isso aqui tá doce, hein? Aí você ingere aquilo, e na hora de ser processado pelo organismo, ele vê que na verdade não tem nenhum tipo de glicose ali. Foi só uma enganação da nossa boca, né? E com isso a gente ingere menos glicose. Então é dessa forma que meio que funciona, né? Tem vários tipos de adoçante. Tem um comum lá que, por exemplo, é o xilitol. O xilitol, se a memória não me falha, ele é uma pentose. Acho que essa pentose aqui, ó. Eu não lembro agora de cabeça a estrutura, porque eu não lembro se é uma aldose ou uma cetose. Acho que nem, não chega a ser uma pentose, mas não chega nem a ser um carboidrato em si. É só um poliol sem nenhuma carbonil ali presente, né? Mas o que eu ia falar é outra coisa. Tem a chitilose também, que é um parente do xilitol. O que eu ia falar é o seguinte, que todas as moléculas que a gente viu agora, todos esses oligosacarídeos, eles podem ser quebrados, tá? Tá vendo essa ligação aqui, olha? Vou pegar aqui para ver melhor. Vou pegar aqui a lactose para vocês visualizarem. Essa ligação aqui da lactose, onde tem esse oxigênio daqui, é justamente isso aqui que eu chamo de ligação glicosídica. Ligação glicosídica. Tá? Isso aqui não é carbono não, tá? Essa pontinha aqui, olha, não é carbono não. É só uma representação da ligação mesmo, tá? É muito comum encontrar isso. Tanto que aqui não tem. Às vezes aparecem essas pontinhas aqui que não são carbonos de fato. Então é bom deixar isso claro. Essa aqui é justamente a nossa ligação glicosídica, que vai unir um monossacarídeo a outro tipo de monossacarídeo, formando então essa ligação aqui, que é uma ligação de um éter, né? Uma ligação de um M-acetal, que a gente chama. E então, quando a gente tem esse tipo aqui de ligação, tem a ligação glicosídica, e se quiser eu posso partir essa ligação aqui através da chamada famosa hidrólise. Quando a gente hidrolisa isso daqui, a gente está promovendo a quebra dessa ligação. Então, como a gente pode promover essa hidrólise? Tem várias formas. A água em si, tá? A água em si é uma possibilidade de fazer uma promoção aqui de hidrólise. Só que a água em si, por isso, o nome é hidrólise justamente por causa disso, né? Porque você adiciona água. Só que aí você tem que ter algumas coisas ali no meio que vão facilitar essa quebra. Então você tem o aquecimento, você tem a adição de um ácido, né? Então tudo isso vai fazer com que isso fique mais fácil e mais prático de ser trabalhado aqui ali em cima, tá? Outra coisa interessante de ser apontada aqui é que existe uma relação de sacarose, né? Só como curiosidade agora, sacarose. Existe uma solução que na verdade não é sacarose, é uma mistura de glicose, e frutose em solução aquosa. A gente chama essa mistura de açúcar invertido. É muito comum utilizar açúcar invertido no lugar da sacarose, porque o açúcar invertido dá uma aparência um pouco mais líquida para as coisas, um pouco mais brilhante, né? Então, o açúcar invertido também pode ser utilizado. E a sacarose é constituída, na sua estrutura básica, de glicose e frutose. Então, quando você quebra a molécula de sacarose e você libera ali glicose e frutose, você tem então ali no meio uma mistura chamada açúcar invertido. Tá? Vamos agora para outro tipo de carboidrato, que são os polissacarídeos.
Os polissacarídeos são açúcares formados por mais de 10 monossacarídeos. E como ali nos oligosacarídeos, a ligação entre um monossacarídeo e outro, também há ali a formação de uma ligação glicosídica. Elas são macromoléculas, ou seja, podem ser consideradas polímeros naturais. Biologicamente, cumprem o papel de reserva energética ou de estrutura biológica. Aqui eu trouxe alguns exemplos básicos de polissacarídeos que usam a glicose como principal base monomérica. Tá? Então aqui a gente tem o glicogênio, que é utilizado no nosso organismo para armazenar glicose em excesso, né, lá no fígado. Esse aqui, por exemplo, é a foto lá do fígado do glicogênio. Né? Essas bolinhas aqui são as bolinhas de glicogênio. Aqui eu tenho o amido, que é uma reserva vegetal de glicose. Então esse amido que a gente compra, amido de milho, por exemplo, é pura glicose. É glicose na forma de amido, justamente. Né? É uma cadeia gigante constituída de glicose. Tá? E a gente tem a celulose, que também é constituída de glicose. No caso, o glicogênio e o amido, a gente fala que são reservas energéticas. Né? Porque a qualquer momento o glicogênio pode ser quebrado para fornecer glicose para as moléculas, e o amido também pode ser quebrado para fornecer glicose para as plantas, né? Dentro ali nas folhas das plantas, normalmente, ou no caule das plantas. E a celulose é um tipo também de estrutura, só que é utilizada justamente para a sustentação das plantas, né? Então ali o corpo de celulose existe muito mais para deixar a árvore ou a planta em pé do que de fato para, digamos assim, para servir de alimento, né? Tanto que a estrutura geral é diferente. A estrutura em um delas é do tipo um 4-alfa e no outro vai ser um 6-alfa. Então você tem essa variação existente. Tá? Vamos para um novo tipo de composto biológico, que são as proteínas. As proteínas, elas são formadas dos chamados aminoácidos. Esses aminoácidos são unidades que se unem para formar as proteínas e possuem um carbono do centro quiral, que é o chamado de carbono alfa, que é esse daqui. Esse aqui é o nosso carbono alfa. E se liga a um grupamento amina, que é esse daqui. Se liga ao nitrogênio, uma amina, que é essa amina aqui. Um grupamento carboxílico, que é esse daqui. Eu circulei errado, agora que eu tô vendo. Essa aqui é a amina. E esse aqui é o grupamento carboxílico, né, que está sendo ligado aqui no nosso carbono. Carbono central. Que na maioria das vezes é um carbono quiral. Nem sempre vai ser, mas várias vezes a gente pode observar que sim. Um átomo de hidrogênio, que é esse daqui. E um radical. Esse radical aqui é justamente a parte principal da minha cadeia. Tá? Então essa cadeia aqui pode ter um metil, um etil, um propil, que seja. Pode ter várias variações aqui, outros grupamentos, etc, etc. Aí com isso tem os aminoácidos, tá? E justamente quando aminoácidos se juntam, eu vou formar minhas proteínas. Então aqui tem uma imagem, uma tabela na verdade, que mostra os dois tipos de aminoácidos existentes. A gente tem os chamados não essenciais e os chamados essenciais. Os aminoácidos não essenciais são aminoácidos que o corpo produz naturalmente. Né? Tanto que os não essenciais, em alguns lugares, são chamados de aminoácidos naturais. Esses aminoácidos são produzidos naturalmente pelo organismo. Então a gente não precisa, de fato, consumir esses aminoácidos. Né? A glicina, a guanina, a serina, a cisteína e etc. Agora, os chamados essenciais são aqueles que o organismo não produz e o organismo precisa desses para continuar o funcionamento comum. Tá? Então a gente precisa de uma pequena dose de cada um desses aqui para que, né, tudo dê certo no nosso organismo. Os processos básicos essenciais.
Agora aqui a gente vai partir para o conceito de ligação peptídica. Os aminoácidos se ligam uns aos outros através de uma ligação chamada peptídica. Essa ligação surge da ligação entre o grupo carboxílico de um aminoácido com o grupo amino de outro aminoácido, apresentando então uma função amida no final. Então aqui, por exemplo, na imagem superior, eu tenho o grupo carboxílico aqui, né, essa parte aqui que é um ácido. Aí, essa porção aqui vai reagir, o OH daqui e o hidrogênio daqui vão se juntar para sair, eles vão formar uma água, tá vendo? Aí aqui, o nitrogênio vai se ligar ao carbono. Aí vai formar essa ligação aqui que a gente chama de ligação peptídica, tá? E com isso a gente tem uma amida sendo formada, tá? Aqui embaixo tem outro exemplo da ligação peptídica sendo formada. O grupo amino de um lado vai reagir com o grupo carboxílico do outro. Então a gente vai formar mais uma vez aqui a ligação peptídica e eu vou gerar água como produto. Essa ligação aqui ela pode ser partida pelo processo de hidrólise, tá? Então se você adicionar água nessa molécula aqui, normalmente meio ácido, né? Eu vou partir essa ligação e vou reconstruir meus aminoácidos essenciais. E essa reação aqui é catalisada pela temperatura. Então, se a temperatura aumenta e o meio estiver bem ácido, essa ligação aqui vai partir e vai fazer mais uma vez os nossos aminoácidos primeiros que a gente tinha ali originalmente. Tá? Aí aqui a gente parte para o conceito de estrutura proteica, né? Ou seja, estrutura das proteínas. Como eu falei agora há pouco, quando a gente une os aminoácidos um ao outro de forma ordenada, a gente vai chegar a uma estrutura gigante que eu chamo de estrutura de proteína primária. Tá? Então aqui, por exemplo, no A, eu teria uma estrutura de proteína primária, que é justamente quando os aminoácidos estão ali ligados um ao outro. E aqui em cima eu tenho essa imagem um pouco melhor representada, né? Você tem várias bolinhas, e cada bolinha é justamente um aminoácido, e você vai juntar todos esses aminoácidos para formar a estrutura proteica primária. Tá? Agora, quando você pega essa estrutura proteica primária e você começa, digamos assim, a se relacionar com outras estruturas proteicas primárias, aí a gente vai ter a relação que é a seguinte: a gente vai começar a formar a chamada estrutura secundária. A estrutura secundária, ela tem essa característica de quê? De que ela vai formar dois tipos de variações, tá? Ou ela vai ser a chamada alfa-hélix, em inglês, né? Em português seria hélice alfa, ou uma alfa-hélice, ou ela pode ser digamos assim, como se fosse uma coisa plana, sabe? Que a gente chama de estrutura beta. Ou pode ser um beta plano, ou pode ser uma alfa-hélice, tá? E essas estruturas nascem quando a gente tem uma interação, normalmente do tipo ligação de hidrogênio, ou do tipo dipolar comum, entre esses grupamentos existentes na molécula. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho o oxigênio daqui interagindo com o carbono daqui. O carbono aqui tem um caráter mais positivo e o oxigênio daqui tem um caráter negativo. Você vai ver o hidrogênio do nitrogênio aqui, com caráter positivo, interagindo com o oxigênio da outra parte da molécula, que tem um caráter negativo, e assim por diante. Então você tem várias ligações de hidrogênios aqui presentes, que fazem com que a estrutura permaneça unida, digamos assim. Tá? E para um caso de uma estrutura do tipo beta, a mesma coisa vai acontecer. Né? Então aqui, por exemplo, a gente tem o oxigênio com hidrogênio aqui embaixo, a gente tem o oxigênio com outro hidrogênio aqui e assim por diante, tá? Então, eu tenho essas duas possibilidades. Ou ele vai formar tipo uma folha que eu chamo de estrutura beta, ou ele vai formar uma hélice, que eu chamo de estrutura alfa, tá? Aí depois, quando você pega essa estrutura alfa aqui, que acabou de ser formada, e você continua
fazendo esse processo de enrolar, digamos assim, né? Tu pega aquela estrutura e você continua nessa interação interna, você começa a organizar uma estrutura bem maior do que essa estrutura secundária. É que a gente chama de estrutura primária, ou desculpa, uma estrutura terciária, tá? Então essa aqui já seria a nossa estrutura do tipo terciária. Que pode ser tanto do tipo, você uma estrutura que relaciona tanto uma estrutura alfa quanto uma estrutura beta, né? Na maioria dos casos, você tem uma estrutura meio que mista. Você mistura o alfa com beta para formar a sua estrutura terciária. E quando você junta várias estruturas terciárias, a gente chega na estrutura que é quaternária, tá? Então, ou seja, resumindo, eu tenho uma estrutura primária, que é a junção de vários carboidratos na forma linear. Aí depois, esses aminoácidos de forma linear. E quando você tem a minha proteína já bem estruturada, ela começa a interagir com ela mesma, tá? A própria estrutura da proteína interage com ela mesma. Aí você vai formar ou um padrão do tipo alfa, né? Ou um padrão do tipo beta. E quando você tem essa formação, um padrão do tipo alfa, um padrão do tipo beta, você continua essa interação interna, onde você vai formar uma estrutura terciária. E quando você tem esse grupamento terciário junto com outros grupamentos terciários, aí você vai ter a formação de uma estrutura quaternária. Na maioria dos casos, as proteínas se manifestam na forma de estruturas quaternárias, né? Às vezes como enzimas, às vezes como grupos de interesse, né? Como uma hemoglobina da vida, e assim por diante. Agora vamos para mais um tipo de grupo, né, de função bioquímica, que são os lipídios. O lipídio é todo éster que, ao reagir com água, ou seja, quando ele sofre hidrólise, né, forma um ácido graxo superior, ou seja, um ácido graxo com uma alta cadeia carbônica, e um monoálcool graxo superior, ou seja, um álcool que tem vários carbonos na cadeia carbônica ali. Ou pode formar também um poliálcool como a glicerina. E às vezes até outros tipos de compostos podem aparecer ali, tá? Conforme os produtos formados na hidrólise, os lipídios são divididos em diferentes classes. São três delas principais, né? Os cerídeos, os glicerídeos e os esteroides. A gente vai falar aqui só dos cerídeos e glicerídeos, que são os principais que a gente tem. Não vou falar dos esteroides, mas a gente não tem só esses três não, tá? Tem vários outros. Mas os principais são cerídeos, glicerídeos e esteroides, mais especificamente cerídeos e glicerídeos, que justamente são os grupos que acabam caindo mais em provas e concursos e etc. Os cerídeos são ésteres formados a partir do ácido graxo e de um álcool graxo, ou seja, quando eu falo que alguma coisa é graxa, esse graxo no nome, eu estou falando de um composto que tem o quê? Que tem uma cadeia carbônica muito grande, tá? Muito grande. 4 carbonos para cima, eu já posso considerar aquilo como sendo graxo. 4, 5, 6 já são considerados como ou ácidos graxos ou como um álcool graxo. Os cerídeos são conhecidos como ceras, que é o nome mais comum, e podem ser de origem ou animal ou vegetal, e podem apresentar, às vezes, ação lubrificante. Então são usados na fabricação de cosméticos, de véu, de sabão, de graxa, de cera, etc, etc, etc. Aqui a gente tem uma reação que é a seguinte. É uma reação de esterificação. Uma reação de esterificação do ácido palmítico, que é esse ácido aqui, com o ácido mecílico, que é esse ácido aqui. Aí da reação aqui vai nascer o palminoato de mecilila, tá? Que é esse composto aqui, que é justamente quem? É justamente a cera da abelha. A cera da abelha, que a abelha faz para construir a sua colmeia, é basicamente essa cera aqui. É basicamente esse cerídeo. É basicamente esse lipídio aqui, tá bom? A gente tem outro tipo de lipídio, que são os glicerídeos. Eles também são conhecidos como óleos ou gorduras, tá?
Existe uma variação de óleo para gordura, a gente vai ver daqui a pouco. Mas os glicerídeos são formados por triésteres a partir de 3 moléculas de ácidos graxos. Então aqui, a gente tem aqui nossa reação, que é a seguinte. Que a gente tem o ácido graxo, são 3 ácidos graxos distintos. Eles não precisam ser iguais, né? Ou seja, R1 não precisa ser igual a R2, que não precisa ser igual a R3. Esses radicais aqui. E eles reagem com a glicerina, formando o tal do glicerídeo, que é um triéster. Por que a gente chama um glicerídeo de triéster? Justamente porque você vai ter 3 ésteres aqui. Aqui eu tenho um éster, tenho outro éster e tenho mais um éster, tá? E como eu falei agora, você pode chamar esse glicerídeo aqui, tem outro nome possível, que são os triglicerídeos, também são utilizados, porque glicerídeo é o nome comum também para lipídio e tal. Então, eles podem ser ou óleos ou gordura. Vamos ver qual a diferença de um óleo para gordura. Uma gordura, ela é predominantemente derivada de ácidos graxos saturados, tá? E apresenta na forma sólida do ambiente. Então, um exemplo que a gente teria aqui para uma gordura seria isso daqui, olha. Seria essa estrutura daqui. Uma estrutura genérica para a gordura. É feio mesmo assim, porque é só para representar, tá, gente? Aqui. Eu tenho aqui uma estrutura de um triéster, né? Como a gente viu aqui agora há pouco. Bonitinho. E se você reparar aqui, eu não tenho nenhuma insaturação. Nessa parte aqui, olha. Nessa parte aqui, nessa porção, eu não tenho nenhuma insaturação presente. Então, como eu não tenho nenhuma insaturação presente, eu falo que eu tenho uma gordura, tá? Agora, se eu tivesse alguma espécie de insaturação, qualquer que seja, aqui por exemplo, assim, ou tem uma insaturação tipo cis também, né? Às vezes aparece. Então eu falo que eu tenho um óleo, tá? E é justamente por causa dessa presença de insaturações que faz com que os óleos sejam líquidos em temperatura ambiente. Como eu tenho essas insaturações aqui, você não tem empacotamento muito efetivo dessas moléculas. Então, como você não tem empacotamento efetivo, a interação ela é dificultosa. Então, quando você tem uma interação dificultosa, a tendência é que elas não se cristalizem. A tendência é que elas não formem um sólido bem estruturado. Aí, para isso, você teria que abaixar muito o ponto de fusão. Né? Você teria que resfriar muito aquele composto ali que seria um óleo. A gordura não. Como todo mundo ali é saturado, então você tem um bom empacotamento. Tá? Então, a interação entre uma molécula de um glicerídeo saturado com outro é muito mais fácil de ser trabalhado. Tá? Então, por exemplo, a banha, a manteiga, né, que são normalmente essas gorduras animais, porque a gente tem gorduras vegetais também, essas gorduras animais, elas se apresentam de uma forma sólida, obviamente, né? Daquele jeito. Se você botar a manteiga do lado de fora, vai acontecer o quê? Vai derreter aquilo ali. Né? Por causa da temperatura absurda que normalmente no Brasil tem. Mas em condições normais, a tendência é que de fato não derreta. Tá? Como a própria banha, por exemplo, ou as gorduras hidrogenadas, né? O que seria uma gordura hidrogenada? Se eu botei... tá. Uma gordura hidrogenada é uma gordura que nasceu de um óleo. Então aqui você tem o nosso óleo, isso aqui é uma estrutura aproximada do óleo, e quando você passa pelo processo de hidrogenação, ou seja, adicionar hidrogênio aqui, essas ligações aqui, olha, essas saturações aqui, vão sair e vão ficar com hidrogênio aqui no lugar. Tá? Então a ideia, justamente, de eu ter um processo de hidrogenação é pegar as saturações, remover essas saturações do meu óleo e deixar uma estrutura saturada. Né? Aí com isso você vai ter a produção de um composto que é parecido com uma gordura, né? Que é de fato uma gordura do ponto de vista químico,
e você vai ter uma produção muito mais eficaz, né? Você não vai precisar depender da extração animal para produzir esse tipo de gordura saturada, que são as gorduras hidrogenadas. Né? E por último, a gente tem as enzimas. As enzimas aqui, ó, conceito básico de enzima. A enzima são alguns tipos de substâncias, normalmente proteínas, que servem para catalisar um processo bioquímico. Tá? Então, para que uma reação bioquímica aconteça, na velocidade e temperatura compatível, né, daquele processo, e fazer com que a molécula sobreviva, porque acontece o seguinte, né? A molécula, a célula, ela tem que fazer um procedimento químico ali, né? Tem que fazer um processo químico dentro dela. Só que para aquele processo químico acontecer, a temperatura teria que estar uma temperatura muito maior do que a própria célula conseguiria aguentar. Então, a partir disso, existem as chamadas enzimas. Então, o que seriam essas enzimas? As enzimas são essas substâncias químicas que atuam como catalisadores, mais especificamente biocatalisadores, que fazem com que a reação aconteça ou em temperaturas menores ou em condições mais amigáveis para as células. Né? Então aqui, olha, cada tipo de reação que acontece na célula é catalisada por um tipo de enzima. Essa especificidade se deve ao fato da molécula de enzima se encaixar perfeitamente na molécula do substrato. Esse conceito aqui que eu trouxe é o conceito chamado chave-fechadura. Tá? É o conceito mais antigo que a gente tem de enzima. Hoje em dia a gente não utiliza esse conceito. Tá? A gente usa o conceito mais de indução. Eu falo aqui daqui a pouco. O conceito de chave-fechadura é o seguinte. Eu tenho uma enzima. O que a enzima faz? Ela tem uma parte ali naquela molécula que vai receber de forma perfeita a molécula que ela precisa quebrar, por exemplo. Aqui eu estou falando de uma enzima que atua na quebra de uma molécula. Existem vários tipos de enzima. Tem enzimas que vão atuar, por exemplo, no processo oxirredutivo. Tem enzimas que vão atuar numa síntese. Tem enzimas que vão atuar... Enfim, tem vários tipos de enzima. Aqui eu estou trazendo uma enzima que atua na quebra de uma molécula, por exemplo. Né? Da decomposição de uma molécula, que é a maltose. Aí o que acontece? A maltose interage com a enzima de uma forma seguinte, que aquela enzima tem uma parte específica ali que ela só vai conseguir interagir com a maltose, mas ninguém. Tá? Então ela interage com a maltose, ela ajuda a quebrar a ligação química da glicose principal e você vai ter a liberação de glicose. Né? Ou seja, isso aqui é um processo de decomposição da maltose, ou melhor, né, é o processo de hidrólise da maltose em duas moléculas de glicose. Tá? Esse processo aqui é chamado de processo chave-fechadura. Vamos ter aqui errado. Chave-fechadura. Que é o seguinte, né? Para cada tipo de fechadura, você só tem um tipo de chave que possa abrir ela. Então é como se a minha enzima fosse essa chave e cada molécula fosse a minha fechadura. Ou vice-versa também. Só que esse processo não é uma coisa muito, digamos assim, adequada, porque tem enzimas que atuam com moléculas diferentes para o mesmo processo. Então falar que o encaixe ele é específico é meio que uma forçação de barra, né? Então por isso que a gente fala que existe um processo, em vez de ser do tipo chave-fechadura, é um processo indutivo. Ou seja, como a molécula se aproxima da enzima, a enzima vai se modificar ali para que ela receba a molécula e trate a molécula de forma adequada. Tá? Não é exatamente não é mais um ambiente que a molécula só vai chegar, acontece a reação e vai embora. Então tem enzimas que vão poder reaceitar aquela molécula e variações daquela molécula sem nenhum problema. Tá? Aqui embaixo a gente consegue observar a especificidade das enzimas com seus substratos. Aqui a gente tem enzima A e enzima B. E a gente tem o substrato A. Se a gente reparar aqui, olha, o substrato A ele não consegue se relacionar direito com a enzima B, tá vendo? Porque o encaixe da enzima B é totalmente diferente do encaixe da enzima A. Então ele prefere a interação entre a enzima A e a enzima B, a enzima A e o substrato A, que é justamente a molécula que ele quer tratar, vai ser muito melhor do que do substrato A com a enzima B. Tá? E tem outros conceitos por trás aqui, por exemplo.
O substrato é uma molécula que a enzima trabalha junto, né? Existem vários tipos de enzimas no nosso organismo. Por exemplo, na nossa boca a gente tem a chamada amilase. A amilase. A amilase tem também ali depois do estômago, perto do duodeno também tem uma taxa de amilase para ajudar na quebra de amido que a saliva não conseguiu quebrar direito e tal. Mas a nossa saliva, na nossa saliva existe essa enzima aqui, que é a amilase. Para que ela serve? Ela serve para quebrar amido. Amido, tá aí, o ser humano come amido desde sempre. Então faz sentido que a gente tenha pelo menos esse tipo de enzima. Né? Então um dos motivos principais para a gente precisar mastigar direito a comida, principalmente está falando de carboidrato, é que primeiro, a gente está fazendo com que a comida fique bem triturada, então isso aumenta a área de contato, e quando essa comida bem triturada chega no estômago, por exemplo, as enzimas ali do estômago vão conseguir trabalhar melhor com o alimento, né? Tanto a peptina, que é uma enzima relacionada com as proteínas e tal. Depois a gente tem enzimas relacionadas com a gordura, para quebra de gordura. A gente tem a amilase, que é do amido, etc. Né? Tem até um experimento simples que pode ser feito, que é o seguinte. Tu pega 2 pedaços de pão, tá? Você pega ali um tubo de ensaio, 2 copos que seja. Aí tu faz o seguinte. Em um copo, você coloca o seu pão, tá? Você coloca ali um pedaço de pão, de preferência o miolo do pão, bota um pouquinho de água. No outro, você pega um pão, tu bota na boca, deixa um tempinho na boca ali. Você não precisa mastigar o pão, só deixar um tempinho na boca, umedecer um pouco, coloca no copo esse pão umedecido e bota um pouquinho de água também. Aí você pinga umas gotas de iodo, chamada tintura de iodo, que vem de farmácia normalmente. No copo, você bota também essa tintura de iodo aqui no outro copo, tá? E a gente observa o seguinte. A gente observa que o iodo, no copo que só tinha o pãozinho ali, observa que o iodo muda de cor. A tintura de iodo ela é marrom, naturalmente ela é marrom na solução ali da tintura de iodo. Quando você bota aqui no copo, com o amido, ele fica roxo, tá? Torna essa cor roxeada, né? Justamente porque quando o iodo interage com a molécula de sacarose, ele vai fazer ali um complexo que faz com que a coloração fique roxa. Agora, quando eu boto essa tintura de iodo aqui no pedaço de pão que foi umidificado pela saliva, a gente observa que esse pão ele não muda de coloração. Tá? A tintura de iodo, para ser mais específico, ela não muda de coloração, ela permanece com a mesma coloração. Por quê? Porque esse iodo, ele na verdade vai interagir com quem? Ele vai interagir com as moléculas de amido. Então tem ali uma interação do iodo com o amido, formando esse complexo que eu acabei de falar. Não só com o amido, né? Tem vários outros compostos que o iodo também vai formar um complexo. O amido é um deles, e quando forma esse complexo com o amido, você consegue ver essa variação da cor, né? Só que agora, quando você coloca esse mesmo iodo em um lugar que passou pela amilase, você não tem mais amido ali. Você só tem o quê? Só tem glicose, tá? Então, como a amilase quebrou a molécula de glicose, como a amilase quebrou a molécula de amido, que é um polímero gigante, como a gente viu agora há pouco na aula, em vários pedacinhos de glicose, então não tem onde o iodo interagir ali. Então por isso que a cor do iodo não vai mudar. Né? Então esse aqui é um exemplo, é um processo clássico, um experimento clássico para detectar a presença ou não de amido nas coisas. Né? Dá para fazer isso aqui com batata, dá para fazer com várias coisas, né? Dá para fazer com um pão de queijo, enfim. Várias coisinhas assim que você pode trabalhar em cima desse princípio aqui, tá? Então, gente, essa aqui foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido tudo. E é isso aí. Qualquer dúvida, é só mandar aí nos canais possíveis existentes do Força Máxima, que a gente vai tentar tirar a dúvida de vocês, tá bom? É isso daí e tchau, tchau. Valeu!